Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 6, fazer a leitura do versículo 9 ao 13. E hoje nós avançamos mais um pouquinho, nós vamos para o versículo 11, fazer o estudo do versículo 11. Então, Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos fazer juntos, numa só voz, a leitura deste texto? Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O nosso Senhor Jesus, ele sempre teve uma íntima relação com o Pai. A sua vida é uma vida intensa de oração e de intensa oração. Ele sempre tem essa busca pelo Senhor, através de uma oração vibrante, de uma oração real. E é natural, então, que ele queira que os seus discípulos experimentem também essa mesma relação com o Pai. Que eles possam desfrutar da mesma realidade quanto à oração. É por isso, então, que o nosso Senhor, quando teve a oportunidade, ele vai querer aqui ensinar aos seus discípulos a maneira correta de orar. Os seus discípulos não irão aprender de uma única vez. Nós vamos observar que, ao ler os evangelhos sinóticos, mais à frente, os próprios discípulos pedem a Jesus para ensinar a orar. E Jesus faz um resumo daquilo que ele já havia ensinado aqui no Sermão do Monte. Então, no início da caminhada, Jesus, logo no primeiro sermão, ensina a eles como devem orar. E à medida que eles caminham com Jesus, os discípulos caminham, eles próprios falam: nós ainda não aprendemos, Senhor, nos ensina a orar como convém. Então, estudar sobre oração é algo que nós devemos fazer sempre. Nós nunca saberemos orar perfeitamente como o nosso Senhor Jesus ora. Não tem como. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Então, é sempre importante estar estudando, estar revendo, estar vendo e buscando aprimorar nesse contexto. O que nós aprendemos até aqui? É importante a gente sempre lembrar que essa oração que o nosso Senhor Jesus ensina é uma oração exclusivista. Somente aquele que nasceu de novo, somente aquele que tem Jesus como seu Salvador, somente aquele que se rende a Cristo e reconhece Ele como o Senhor da sua vida é que pode fazer essa oração. Todas as petições e a forma como Jesus apresenta aqui, não dá para quem não conhece Jesus como Salvador, para quem não tem essa relação com o Senhor, puder usufruir dessas palavras. Poderá até recitá-las, mas não irá compreendê-la e aplicá-la de forma alguma. Nós aprendemos que essa oração também, ela é uma oração íntima, uma vez que somente aqueles que são adotados como filhos de Deus é que podem fazer essa oração, ou seja, somente aqueles que conhecem a Cristo. Significa que essa oração ela deve sempre estar fundamentada na intimidade, no relacionamento pessoal nosso com o nosso Senhor. Desta forma, então, toda a hipocrisia, toda a mentira, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba deve ficar fora. Devemos ser verdadeiros, honestos e sinceros diante deste Deus, para conversar com Ele de forma íntima e clara. Também nós aprendemos que essa oração ela é direcional. De que forma? O que isso quer dizer? Significa que essa oração ela não é feita do jeito que eu quero. Não sou eu que coloco as regras, a forma e a sequência da oração. É o Senhor quem nos dirige. Jesus nos ensina as petições numa ordem sequencial e há um motivo para isso. E nós devemos então de seguir essa ordem, de aprender dessa forma e seguir os assuntos conforme ele determina e formula. Isso é extremamente importante para que a gente possa fazer uma oração correta diante do Senhor. Em quarto, nós aprendemos
que essa oração também ela é reverente. Apesar de nós estarmos orando ao nosso Pai, devemos de lembrar que é o nosso Pai que está no céu, que nós somos seus filhos por adoção pela sua graça, que não há direito algum na nossa parte, mas tudo é graça do Senhor para conosco, e não podemos esquecer de forma alguma de quem Ele é, o Senhor Criador e sustentador de todo o universo. É preciso haver reverência, é preciso ter cuidado da forma como nós nos apresentamos diante deste Senhor. Também nós aprendemos aqui que essa oração ela é crescente, que essa oração não são palavras colocadas de qualquer forma em qualquer lugar. Que essa oração ela é feita de forma lógica, em que ela vai crescendo, em que cada petição chama a outra petição. Ela nos coloca numa condição de seguir à frente, até que nós possamos dizer amém. Assim seja. Então ela é crescente, ela segue uma lógica e um raciocínio, tá certo? E nós admitimos que essa primeira parte que nós já vimos, essa parte da oração dessas 3 primeiras petições, ela tem como alvo a manifestação da glória de Deus, onde pedimos para que o nome daquele que é eterno e soberano, nosso Deus, seja honrado e exaltado entre os homens aqui na terra. E para que isso aconteça, é preciso então que o seu reino seja manifesto. Santificado seja o teu nome. Por isso que nós logo falamos, venha o teu reino. Nós queremos que as pessoas saibam quem Ele é e o reconheçam na grandeza e na majestade que nós também o conhecemos. Para que o seu reino seja manifesto, é preciso então que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. Ou seja, que se cumpra a vontade do Senhor. Então nós nos colocamos agora pedindo, como pedintes, pedindo a Deus para que faça a vontade dele prevalecer ou ser vista. A vontade dele sempre prevalece, né? Mas que a vontade dele seja vista, reconhecida sobre essa terra. E ao mesmo tempo nós nos colocamos como aqueles que irão cumprir a vontade de Deus sobre essa terra. Essa petição, ela tem uma via dupla. Nós tanto somos o pedido, como somos a resposta da oração que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nenhum outro vai fazer isso, querido. Porque o Senhor não determinou que qualquer outro ser fizesse isso. Os anjos não virão aqui sobre a terra e caminharão sobre a terra para fazer manifestar a santidade e a verdade do Senhor, para que o seu reino seja visto. O Senhor deixou isso à sua igreja, a cada um de nós. E o mundo lá fora nunca irá fazer isso, a menos que eles vejam isso em nossa vida e sejam alcançados pelo poder do Senhor, nosso Deus. É isso que nós vimos até agora. É isso que nós aprendemos até agora. Então, a oração do nosso Senhor ela é dividida em 2 petições. 2 divisões maiores. Cada divisão tem 3 pedidos específicos. A primeira é essa parte que nós estudamos, onde fala sobre essa pessoa do Senhor e essa ação do Senhor. E agora nós vamos para a segunda parte, né? Para essas novas 3 outras petições, ou seja, as 3 últimas petições, e ela tem a ver com as nossas necessidades básicas. Tem a ver com as nossas necessidades básicas. O motivo da oração continua sendo o mesmo. Nós estamos orando para que Deus manifeste a sua glória. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. Não é isso que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E não é diferente na nossa oração. Ela deve estar focada na glória de Deus. A primeira parte fala sobre essa manifestação, mas a segunda continua trabalhando isso. E é interessante que nós vamos ter uma sequência em cima disso e o motivo dessas coisas acontecerem. Mas antes da gente passar para essa quarta petição, né, que é o versículo 11, antes de fazer isso, eu preciso te apresentar 2 visões gerais sobre a oração, para que a gente mantenha isso nessa segunda petição. Há 2 coisas que vocês precisam de saber sobre essa segunda parte da oração que tem a ver com a nossa necessidade básica. A primeira é que diz respeito ao aspecto
todo inclusivo dessas petições. O que isso quer dizer? Todas as grandes necessidades são ali sumarizadas. Tudo o que um crente precisa em todo aspecto da sua vida está sendo contemplado nessas 3 petições. Então, o Senhor resume nessas 3 petições todas as necessidades que qualquer cristão precisa para caminhar sobre essa terra. Então, eu preciso estar atento a isso. Não é simplesmente palavras, mas são palavras bem colocadas, bem direcionadas, que têm uma finalidade específica. E isso me chama a atenção para algo interessante. É tão pequena a oração do Pai Nosso, mas ela é tão inclusiva, ela é tão plena, ela é tão cheia, porque as palavras que aqui estão foram pensadas, avaliadas e colocadas com significados profundos. E aí me faz pensar sobre o que nós, cristãos, na nossa época, entendemos como oração profunda e preciosa. Entendemos como intensidade de oração. Geralmente nós achamos que o tempo gasto de oração é que diz que aquela pessoa é profunda em oração. Né? Fulano ora meia hora, 1 hora. Fulano ora demais. E aí a gente fala, ele é uma pessoa de profunda intimidade com o Senhor e de profunda oração. Isso não mede profundidade de oração. O que mede a profundidade de oração, o que interessa para o Senhor, é que as palavras que são expressas na oração estejam dentro do contexto a qual o Senhor quer que nós estejamos orando. É muito mais fácil a gente ser repetitivo na oração, ou falar coisas que não deveria na oração, do que de fato ser profundo na oração. Nós nos desviamos muito fácil desse princípio, né? Nos desviamos muito fácil. Não estou dizendo que você não deve ter tempo de oração. Não estou dizendo que você deve, então se eu orar 2 minutinhos tá bom. Não é isso. Quanto mais tempo você estiver dedicado à oração, melhor. A grande questão é que a oração não é falatório. A oração não são palavras vãs. A oração não são palavras soltas. A oração são palavras pensadas, meditadas e aplicadas. Elas têm que ter um sentido dentro dessa colocação, tá certo? Então a gente precisa de ter esse cuidado, porque senão nós fazemos da nossa oração repetições de palavras e é ladainha, é reza, não é oração. Não é oração. Então a gente precisa de ter o cuidado na hora em que nós estamos fazendo as nossas orações e pensar nas palavras que nós estamos usando quando nós vamos fazer isso. É interessante isso, porque isso nos ensina a pensar sobre o que estamos orando. Geralmente a gente não tem essa habilidade, né? A gente não tem esse hábito de ficar avaliando as nossas palavras e o que nós estamos orando. A gente consegue perceber isso muito bem, por exemplo, nas orações públicas. Quando nós estamos em grupo orando e pedimos às pessoas para poder fazer uma oração. Em boa parte das vezes, as pessoas elas acabam não orando por aquilo que foi pedido, ora por outras coisas. Né? Ora por outras coisas. Por exemplo, no culto solene, por exemplo, é comum nós ouvirmos as pessoas orando e aí elas acabam não orando por aquilo. Eu queria que fizesse uma oração de adoração e a pessoa faz uma oração de confissão de pecado. Eu queria que você orasse agradecendo pelo dízimo e ela agradece por outra coisa ou faz outra coisa. Ou seja, ela não prestou atenção naquilo que ela vai falar. E nós deveríamos de prestar atenção. Se nós fazemos isso na oração pública, em que é direcionado, quem dirá na nossa oração privada, em que o nosso pensamento fica solto? Quantas vezes a nossa oração, então, não se perde, não se desvia do caminho? Então, não basta ter tempo de oração, é preciso ter aplicação, profundidade, através das palavras que se usam na oração. Não são palavras difíceis, são palavras simples, são palavras entendíveis, mas são palavras que fazem significado, tá certo? Então, a primeira visão geral que a gente precisa entender é isso. As 3 petições aqui abarcam tudo. Tudo que você precisar para viver sobre essa terra, você pede com essas 3 petições. Tudo que é necessário para caminhar em santidade diante de Deus sobre essa terra, você consegue fazer
na sua necessidade básica, a partir dessas 3 petições. E tudo o que você precisa como crente para ser um testemunho vivo do Senhor, para ser um instrumento de Deus, você tem nas 6 petições. Não falta absolutamente nada. E é isso que faz dessa oração algo tão incrível. Segunda informação geral, ela diz respeito à maravilhosa sequência que essas petições são apresentadas pelo Senhor Jesus. Como eu disse, Jesus não está falando as palavras de qualquer maneira. Ele está colocando ela numa sequência lógica. Faz sentido cada momento, cada petição. Nós vimos isso quando nós falamos das primeiras 3 petições, né? Nós vimos essas sequências acontecendo. Tudo é para a glória do nosso Senhor, né? Então nós olhamos e falamos, Pai nosso que estás nos céus, e falamos que o seu nome seja santificado, que as pessoas vejam, reconheçam, saibam aquilo que eu sei do Senhor, que elas vejam o Senhor como eu vejo. Para isso é necessário então que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça, que ele se faça visto sobre essa terra. Eu sei que o Senhor governa, eu sei que o Senhor reina, mas o mundo lá fora não sabe. Eu quero que as pessoas lá fora saibam que o Senhor governa, que o Senhor reina. Então, Senhor, cumpra a sua vontade sobre essa terra. Faça com que a sua vontade seja vista sobre essa terra. Faça com que o seu decreto seja estabelecido e visto por todos nessa terra. E que eu seja esse instrumento. Afinal de contas, eu sei dele. Me ajuda a cumpri-los, para que as pessoas possam ver que o Senhor de fato reina, que o Senhor de fato age. Percebe a lógica da oração? Ela vai tendo uma sequência. Ela vai tendo um motivo. Eu quero que Deus seja visto. Eu quero que Deus seja reconhecido. Eu quero que o mundo saiba quem Ele é, como eu sei que Ele é. Nesse meio tempo, eu quero então que as pessoas alcancem a salvação que eu alcancei. Alcance o perdão que eu alcancei. Alcance a eternidade que eu já alcancei. Ela também então chama pelas missões, pela obra, pelo evangelismo, pelo trabalho da igreja, pela ação social da igreja. Tudo está abarcado nessa direção da glória de Deus em fazer o seu reino manifesto. Só que é um negócio interessante. Nós tendemos a ter uma visão do que é espiritual, às vezes diferente daquilo que Deus de fato define como um ser espiritual. Nós espiritualizamos certas situações que não deveriam de ser espiritualizadas, e nós condenamos a secularização, as coisas mais baixas, as coisas mundanas, as coisas desse mundo, coisas que deveriam de estar no mesmo pé de santificação, na mesma realidade. Quer ver coisa interessante? Você começa a falar, ó Deus, que o teu reino venha, que ele se estabeleça, que o Senhor seja glorificado, que as pessoas conheçam como o Senhor é. Ó Deus, que eu possa falar do teu evangelho, transbordar do teu evangelho, comunicar o teu evangelho, que eu seja aqui uma pessoa que caminhe em santidade, cumprindo a tua palavra, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, para a glória e honra do Senhor, que o Senhor seja visto na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, que as pessoas não ouçam só a minha palavra, mas vejam os meus atos, porque eu quero glorificar o teu nome. E me dá o pão de cada dia. Não parece que quebrou? Não parece que eu saí de algo extremamente espiritual, onde agora ficou o reino de Deus, para algo tão mesquinho? O meu pão. Não dá essa impressão? Porque a gente tende, às vezes, a não valorizar aquilo que precisa. Só que Jesus faz isso, não faz isso? 3 petições em que ele glorifica o Senhor. Na 4ª petição, ele diz, me dá o pão de cada dia. Jesus nunca ia deixar de ser espiritual. Então esse pedido é tão espiritual, é tão santo, é tão puro, é tão sincero, como venha o teu reino. Como santificado seja o teu nome, como seja feita a tua vontade. Mas nós nem sempre pensamos nisso, nós nem sempre olhamos dessa forma. Aliás, nós tendemos às vezes a achar que isso é um desejo mesquinho, que é um desejo carnal, né? Que, como que se os santos e espirituais não pudessem viver assim. Mas não é.
faz parte daquilo que Jesus apresenta. A sequência está perfeitamente ajustada a tudo aquilo que Jesus propõe, para que seja então manifestada a glória do Senhor. Como isso se encaixa na glória do Senhor? Como que o pedido para o meu sustento, para o meu pão, colabora para que Deus seja glorificado, para que Ele seja visto e adorado? É muito simples, irmãos. Na terceira petição, nós não pedimos que a vontade de Deus seja feita e nós não nos colocamos como instrumentos para cumprir a vontade de Deus? Não é isso que a terceira petição faz, que a gente apresentou na semana passada? Seja feita a tua vontade e também que eu faça a tua vontade. Se seja feita a tua vontade, eu sou o teu instrumento, então que eu faça também a tua vontade. Ora, para que Ele seja glorificado, é preciso então que eu haja. Para isso, querido, eu preciso de vitalidade. Para isso eu preciso de energia. Para isso eu preciso de estar vivo. Entende? Para cumprir a vontade de Deus, eu preciso de estar suprido. É disso que Jesus está falando. Não tem como eu cumprir a vontade de Deus se eu não estiver suprido. A ideia é que eu cumpra isso estando exatamente vivo. Então essa petição aqui, ela tem a ver exatamente com esta realidade. Eu preciso de ter o sustento para demonstrar, para viver, para aplicar, para realizar a tua vontade sobre a terra. Como é que o missionário vai pregar num país distante sem ter sustento? Como é que a igreja vai estar aberta sem ter sustento? Como é que eu vou poder sair e pregar o evangelho se eu não tenho sustento? Então, a petição é justa e é tão santa quanto. E ela é para a glória do Senhor. Ela não tem nada de egoísmo nesse contexto. Pergunta, comentário, reclamação, crítica, balcão aberto. Alguém? Ninguém? Então vamos lá. Nós vimos na petição passada que esse seja feita a sua vontade, ela tem dois aspectos, tá certo? Ela diz respeito aos acontecimentos, da forma com que eu possa aceitar de mansidão os acontecimentos de Deus, porque a vontade dele está sendo realizada. Que eu não venha murmurar contra o Senhor pelas coisas, porque Ele está controlando o mundo. Mas que eu, através dessa minha aceitação, possa fazer isso. E existe a segunda cláusula, que é exatamente com respeito a essa questão de cumprir o mandamento. Que eu tenha recurso para cumprir esse mandamento. Essa petição se alinha a isso. Quando eu digo, o pão nosso de cada dia dá-me hoje, eu estou pedindo ao Senhor que me dê o recurso para que eu possa viver de forma a não murmurar, a não reclamar, a não menosprezar aquilo que Ele é. Lembra da oração do salmista? O salmista ora assim: Senhor, que o Senhor não me dê demais, para que o meu coração não se ensoberbeça e eu me esqueça de Ti. Mas que o Senhor também não me dê de menos, para que eu não venha murmurar contra Ti. Qual é o pedido da oração do salmista? Que eu tenha o necessário, o justo, o que é necessário para a minha vida. Então, essa é a ideia do pedido. Se eu quero que a vontade de Deus seja feita sobre a minha vida, é importante que eu tenha o necessário para que eu glorifique desta forma, para que eu não me ensoberbeça e desfaça, ou para que eu venha murmurar. Está dentro dessa condição. Está dentro dessa realidade. Está aqui também agregado a isso. Estão entendendo isso, queridos? Isso nos aponta para uma outra questão. Para a visão distorcida que nós temos de santidade. Ou de intimidade com Deus. Qual é a visão distorcida? Deus não quer o nosso sacrifício. Deus não quer o nosso sacrifício para nos aceitar em sua presença. Deus quer a nossa
disposição em servi-lo. Isso e exclusivamente. Isso aponta para muitas práticas erradas. De visão de que para que eu seja santo, para que eu possa estar em santidade diante de Deus, eu preciso de fazer algum sacrifício. Como, por exemplo, eu vou jejuar um mês inteiro, passar fome, sem comer, sem nada. Se você cair doente, você está errado, porque você está menosprezando aquilo que o Senhor Jesus disse, o que é necessário. Não é que fazer jejum está errado, não está certo, mas fazer sacrifício está errado. Tem uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, um senhorzinho, e ele falou assim, todo cheio de orgulho: pastor, hoje eu consegui fazer um jejum de 6 horas. Foi algo assim maravilhoso. Fiquei 6 horas sem comer, jejuando, consagrando a minha vida ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus viu esse meu ato diante dele. Detalhe, ele é diabético. Tem que comer de 3 em 3 horas. Então ele passou um período arriscando a vida dele sem comer. Aí ele falou assim, isso foi assim, eu vi que Deus realmente honrou a minha decisão, porque os meus filhos vieram brigar comigo, dizendo: papai, você não pode fazer isso. Isso é um absurdo que o senhor está fazendo. A saúde do senhor corre o risco. Eles chegaram, pastor, a dizer que talvez a diabetes esteja infectando a minha mente e eu estou ficando meio louco por eu ter feito isso. Não é o diabo que está me perseguindo porque eu estou me santificando? Eu falei: meu irmãozinho, você é um tolo. Você não está atento às coisas do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seus filhos são crentes? Não. Você percebe que você acabou de dar um mau testemunho para os seus filhos? Para eles acharem que a religião está colocando você como louco ao ponto de colocar a sua saúde em risco? Em vez de você aproximar os seus filhos para o Evangelho, você está fazendo os seus filhos olharem com desprezo para a igreja, porque você está arriscando a sua vida sem necessidade? Me mostra na Bíblia onde Deus pediu esse sacrifício. Mas a Bíblia não fala sobre jejum? Fala. A Bíblia fala sobre jejum. E a Bíblia fala que teve homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. Mas essas pessoas não jejuaram pelas suas forças. Jejuaram pelo poder do Senhor. Olha lá o que diz sobre Moisés quando ele sobe ao monte. Ele está lá numa missão ao Senhor e ali ele é sustentado pelo Senhor. Olha lá quando fala de Elias que caminha. Antes ele comeu um pão celestial, um pão feito pelos anjos, e caminhou 40 dias e 40 noites. Olha para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi impelido, levado pelo Espírito Santo para o jejum. E quando ele teve fome, ele parou. Não é isso que o texto diz? Tendo fome, apareceu, aí começa a tentação dele. Ou seja, durante 40 dias ele não sentiu fome ao ponto de fraquejar a sua vida, de pôr em risco a sua vida. Deus não pede de você um sacrifício. Isso está errado. E tem muita gente fazendo isso, irmãos. Olha o que a petição diz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jejuar é bom? É. Devo de fazer? Devo. A minha saúde permite? Tenho saúde necessária para isso? Não tenho? Não faça. É sacrifício de tolo. É bobeira. Não faz sentido. Não honrar o Senhor. Pelo contrário, envergonha. Porque as pessoas lá vão julgar. Você vai passando mal para um hospital e fala: por que você está passando mal? Porque eu estava em jejum. E a pessoa não é crente, e fala assim: está vendo? Esses crentes é tudo doido. Riscando a vida por causa de nada. Em vez de glorificar o Senhor. Percebe? O Senhor disse que eu devo de colocar isso. Devo de colocar isso diante dele. Então eu preciso de ter vitalidade para servir ao Senhor. Eu preciso de ter saúde para servir ao Senhor. Está embarcada dentro dessa petição. Pergunta ou comentário?
Ninguém? Vamos lá. Isso aqui também nos faz apontar sobre a questão da relação da glória de Deus. Porque a gente geralmente tende também a inverter as petições. Veja bem, esse pedido também faz com que a gente perceba a questão da glória de Deus. O que que de fato glorifica o Senhor? O que que de fato honra mais o Senhor? Nós atribuímos muito mais valor a pedir perdão pelos nossos pecados do que a pedir pelo nosso sustento. Tanto é que nós começamos assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas Jesus não começa pedindo perdão pelos pecados. Nem antes de pedir pela alimentação, ele pede perdão pelos pecados. Isso só vem depois. Só vem depois. Não é que está errado, não, pelo contrário, eu tenho que pedir perdão. A Bíblia ensina que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que pedir perdão ao Senhor, eu tenho que reconhecer as minhas falhas, né? Mas perceba que Jesus ensina uma sequência na sua oração, cujo perdão está mais à frente. Ele não está no início da petição. Ele está bem quase no final da petição. Observe o que ele vai dizer. O pão nosso de cada dia e noite, só depois perdoa-nos as nossas dívidas. Só depois. Aí ele termina com: não nos deixe cair em tentação, que está ligado também ao perdão. A última petição tem a ver com o perdão. Porque não deixar cair em tentação também é se livrar do pecado. Consegue entender isso? Por que Jesus faz isso, querido? Por que Jesus coloca em segundo plano essa ideia do pedido de perdão? É simples. Se eu entendi a oração do Pai Nosso, e eu estou orando isso, e aplicando o que eu estou orando à minha vida, significa que a minha primeira intenção é que Deus seja glorificado entre os homens. Que todos venham a conhecê-lo como eu conheço, como Salvador e Senhor. Que o alvo da minha existência, o alvo da minha vida, é exatamente glorificar o Senhor. E se eu vivo desta forma, buscando glorificar o Senhor, cumprir a vontade do Senhor, buscando andar nos caminhos do Senhor, pecado na minha vida é acidente de percurso. Não é algo corriqueiro, comum. O pecado passa a ser um acidente de percurso, porque eu estou muito mais preocupado em honrar e glorificar o Senhor do que qualquer outra coisa. Então eu estou constantemente me avaliando e evitando o pecado, fugindo da prática do pecado. Ah, não, eu vou pecar. Todos nós pecamos. É impossível ficar nessa terra sem pecar. Mas convenhamos, há muitos pecados a qual nós caímos, que a gente já teria se livrado dele há muito tempo se a gente ponderasse sobre andar certo diante do Senhor. A gente quebra por conveniência e por menosprezar a vida santa. Tem muita coisa que pode ser evitada. Tem muita coisinha, muita que precisam de ser feita, deixado de lado. Percebe? Então, em outras palavras, se a confissão dos meus pecados tem sido a prioridade na minha oração, presta atenção, se a confissão de pecados tem sido a prioridade na minha oração, ou eu não entendi o que Jesus ensinou, não entendi como é que deve ser a minha vida, ou eu não estou vivendo de fato como deveria, para a glória do Senhor. E aí eu tenho dedicado mais tempo para mim mesmo, para as minhas satisfações, para realizar os meus sonhos, para concretizar os meus desejos, para conquistar as minhas coisas, e por isso eu tenho errado mais do que deveria. Porque eu não tenho cumprido
A primeira petição: não tenho buscado a glória de Deus acima de tudo. E aí eu estou falhando terrivelmente. Deixa eu tentar explicar isso de outra maneira. A oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina, ela vai além do modelo. Como tudo que Jesus fala em seu ministério terreno, tudo aquilo que ele caminhou, fez e realizou, é também didático. Ela também nos ensina sobre nós mesmos. Percebe? Não é apenas um modelo a ser seguido, mas é um estudo a qual eu preciso de me avaliar à luz dessa palavra. Eu tenho realmente entendido o que Jesus faz e tenho aprendido e tenho aplicado à minha vida? Isso tem sido uma realidade sobre a minha vida? Nós aprendemos que a oração é, antes de tudo, uma manifestação da nossa intimidade com o Pai Celestial. Então, apenas os verdadeiros filhos podem realizá-la. Isso significa que nós estamos à frente de qualquer outro ser humano, numa condição especial que qualquer outro ser humano, numa relação que nenhum outro ser humano tem. Estamos separados, santos, diante desta realidade. E essa separação nos leva a ver aquilo que o mundo não vê, que é a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus e a misericórdia de Deus. E alcançados por isso, isso deve nos mover a glorificar esse Deus. Quanto mais eu me aproximo desse Senhor, mais deve ser o meu desejo de que Ele seja glorificado em mim. Eu sou o agente que resplandece a glória de Deus sobre essa terra. Então Deus precisa ser glorificado em mim. Olha só que coisa interessante. Os cristãos eram conhecidos no início da caminhada, eles eram conhecidos como os do caminho, porque eles estavam ensinando um caminho diferente daquilo que o judaísmo ensinava. Eles são os do caminho. Mais à frente, eles são conhecidos então como pequenos cristos. São chamados então de cristãos. Esse é o significado da palavra cristão. Pequenos cristos. Paulo, quando escreve a sua carta, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de... E depois ele vai dizer: sede vós imitadores de Deus. Eu devo de ser o agente de Deus aqui na terra. Jesus diz assim: ninguém jamais viu ao Pai, a não ser aquele que veio dele. Quando Tomé chega para ele e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz: há tanto tempo tem andades comigo e ainda não o viu, Tomé? Ou seja, eu sou a representação do Pai. Se eu sou um pequeno Cristo, eu sou uma imagem em miniatura, uma sombra de quem? De Cristo. Eu tenho que parecer com Cristo. Eu tenho que cheirar a Cristo. Eu tenho que caminhar como Cristo. Eu tenho que viver como Cristo. Eu devo de me esforçar então para ser santo como Ele é, perfeito como Ele é. Significa que eu vou a todo custo glorificá-lo na imitação de Cristo. Percebe? É isso que ele está dizendo. Por isso que essa questão do perdão só vem depois. Porque eu estou tão preocupado em glorificar o Senhor, que o pecado se torna cada vez mais esporádico na minha vida. As falhas se tornam cada vez mais raras. De modo com que o perdão, ele não é a minha prioridade. Mas ainda é necessário, porque eu continuo sendo pecador. Na verdade, é mais fácil eu saber que estou em pecado do que as pessoas passarem a perceber o pecado em mim. Não porque eu seja hipócrita, mas é porque eu resplandeço Cristo com muita facilidade.
Quando a gente lê as cartas de Paulo, você consegue ver Paulo como um pecador? Quando você vê o testemunho dele nas cartas e na caminhada dele do Evangelho, você consegue ver Paulo como um pecador? Mas Paulo diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo diz, dentre os quais eu sou o pior, falando dos pecadores. Ele se via, mas as pessoas olhavam e falavam assim, rapaz, quantas pessoas a gente conhece assim, né? Tem pessoas que a gente olha e fala assim, esse cara não deve pecar não. Essa pessoa aí tem uma vida aí, quase dá para ver a aurora sobre a cabeça dele. Eu olho, por exemplo, um irmão igual o presbítero Luiz e falo assim, eu queria ser gente grande igual ele. Com a vida dedicada de oração, de busca pelo Senhor. Eu olho para o presbítero Luiz e falo assim, esse homem é muito santo. Eu olho para a irmã Zumira e falo, essa irmã é muito santa. Palavras sábias, né? Mas são pecadores, não são? Mas a gente não consegue ver com tanta facilidade. Não é que eles são hipócritas e estão escondendo o seu pecado. É porque Cristo resplandece com muito mais clareza na vida deles. Porque eles têm buscado glorificar a Cristo acima de tudo. Essa é a ideia da qual a oração nos conduz, nos faz pensar e caminhar nessa direção. Percebe? De novo, pergunta, comentário. O nosso irmão André. A minha pergunta é bem simples. Nessa petição, a palavra de Deus também entra como essa questão do alimento? A palavra de Deus entra nas 3 anteriores. Certo. Essa aqui é a básica, é para viver nessa terra mesmo. Certo. Quem é que está olhando o chat lá, André? Está olhando aí? Ah, beleza. Vai, Vitor. Boa noite, irmãos. Pastor, eu queria também entender, até eu não compreendi direito, né, essa questão do sacrifício a Deus, né? Até que ponto é um sacrifício saudável, um sacrifício de louvor a Deus, né? Assim, Senhor, você está me sacrificando para te louvar, e até que ponto já é algo doentio, já é algo assim que já é do próprio ser humano. Eu diria o seguinte, qualquer sacrifício é doentio, está fora do normal. Mas eu entendi o que você quis dizer com a palavra sacrifício. A questão é que nós buscamos matar a nossa carne, matar o nosso eu. Essa seria a palavra correta a ser falada, né? A gente usa sacrifício porque a Bíblia fala sacrifícios de louvor e tal, e tal, e tal, mas a ideia de sacrifício é uma penalidade excessiva. Essa é que é a ideia que é apresentada. Então, quando eu uso a palavra matar a minha carne, isso tem um significado. O que significa isso, então? Dentro desse contexto que você está colocando de sacrifício. Por exemplo, eu vou jejuar, ok. A minha saúde está bem, está intacta, eu consigo jejuar? Consigo. Ah, eu só consigo, um diabético, eu só consigo fazer um jejum de 3 horas, 4 horas no máximo, porque eu preciso de comer alguma coisa. Ok, é o suficiente para o Senhor. Não precisa mais do que isso. Ah não, eu sou igual o Vitor, saudável, tal, eu consigo ficar o dia inteiro sem comer. Ok, tranquilo. Sua saúde está intacta, não tem problema nenhum você fazer um jejum nesse período. Ficar esse tempo, tá certo? Ah, eu tenho possibilidade, disponibilidade para orar 2, 3 horas de comunhão com o Senhor, leitura bíblica, meditação, oração. Não vai prejudicar em nada no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vida. Ok, faça isso. Não, se eu fizer isso, eu só consigo fazer 1 hora, sem prejudicar a minha vida, sem prejudicar o meu testemunho no trabalho, porque eu vou chegar cansado ou chegar atrasado, sem prejudicar a minha vida, no sentido do meu próprio intelecto, porque eu vou estar cansado demais, porque eu estou me esforçando demais, entendeu? Aí está errado. Então é isso, essa que é a grande questão. Eu tenho um limite, cada pessoa vai ter um limite dentro de si, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de avaliação. Agora, eu tenho que olhar se eu também não estou usando disso como pretexto para não fazer nada, né? Tipo assim, eu nunca tenho tempo. Espera aí, alguma coisa está errada. Um dia tem 24 horas, você nunca tem tempo para ler a Bíblia, nunca tem tempo para orar, né? Ou só tira 10 minutinhos só porque é o que você consegue fazer, olha a sua agenda que você está gastando tempo com outras coisas que você poderia, aí usando a palavra sacrificar, né? Poderia abrir mão para poder se dedicar ao Senhor. Entende? Compreendido. Mais alguém?
Bom, já que ninguém mais tem pergunta, vamos continuar aqui. A oração nos leva ao zênite da adoração e da intimidade. O ponto mais alto, o pináculo mais alto para com o Senhor. Isso é a intenção de Jesus, tá certo? Então nós temos esse estágio de vida diante do Senhor e o Senhor nos faz isso. Tudo isso está ligado à ideia da necessidade de vitalidade. Eu preciso de ter o alimento. Então, como eu disse, o Senhor abarca tudo aqui. Abarca nessa pão nosso de cada dia toda a realidade da qual eu preciso, né? Esse pão nosso aqui tem a ver com isso, tá certo? Mas o que significa exatamente essa petição? Primeira coisa, é uma alusão às nossas necessidades. É uma alusão. O pão nosso representa tudo, tudo mesmo. Eu preciso de alimento, mas eu preciso também de abrigo, eu preciso de roupa, eu preciso de uma casa, eu preciso de saúde, né? Tudo está nesse pão nosso, porque a ideia do pão nosso é o sustento da vida. O pão era símbolo de vida. Comer pão significava estar saciado, estar vivo, estar com saúde, estar suprido. Então todo o suprimento está dentro desse contexto, tá certo? É um ato de humildade e reconhecimento de dependência. É um ato de humildade e reconhecimento de dependência. É muito comum nos nossos dias atuais a gente atribuir as conquistas à ciência, à tecnologia, à nossa própria sabedoria, né? E a gente esquece que tudo isso é Deus quem dá. Se você está com a dor de cabeça e toma uma aspirina e passa a dor de cabeça, é Deus quem deu sabedoria para fazer a aspirina, para que ela pudesse agir sobre a sua cabeça. E Deus deu ordem à aspirina para que ela pudesse sarar a sua dor de cabeça. O mais natural não é tão natural assim. Se você levantou de manhã e conseguiu ir para o trabalho, Deus te levantou de manhã, te deu o trabalho, te sustentou no trabalho. Então tudo está abarcado. Então essa oração é um reconhecimento de que a minha vida é totalmente dependente do Senhor. Humildemente eu reconheço que nada sou, nada tenho e nada posso, porque o pão nosso, o meu sustento, é o Senhor quem me dá todo dia. É um sinal de dependência, porque eu estou percebendo que nada poderei fazer sem esse cuidado do Senhor, né? Nada pode ser feito, nem mesmo viver. Se o Senhor não te der o fôlego de vida, você não vive. Até poder respirar, é Deus quem nos dá o ar. Tudo está no sustento e na manutenção da vida. Então primeira questão, um reconhecimento da nossa necessidade, abarca toda essa realidade, é também um ato de gratidão. Um ato de gratidão. Porque eu estou reconhecendo que é Deus quem está me dando, que é Ele quem está me sustentando. Essa petição também nos leva a perceber que o que nós temos é suficiente. É suficiente, é o necessário. Quer seja pouco, quer seja muito, Deus providenciou o necessário para hoje. Louvado seja o Senhor. Senhor, dá-me o pão do dia de hoje. E eu consegui ter uma refeição. Louvado seja o Senhor. Ele me supriu, me sustentou. Eu consegui fazer 5 refeições. Aleluia, louvado seja o Senhor. E me supriu com abundância. É um reconhecimento. Onde Deus deve ser glorificado. Ele me deu o que é necessário. É um ato de fé. Dá-me o de hoje. Jesus não ensina, Senhor, me dá a cesta do mês. Senhor, que eu tenha a despensa cheia até a próxima colheita. É o pão de hoje. Amanhã eu peço o pão de amanhã. Tem para hoje? Amém. E para amanhã? Vou pedir a Deus de novo. É um reconhecimento, então, dessa condição, entendeu? É um ato de fé, de que o sustento de hoje, Ele providenciou. E se eu não tive o que eu queria hoje? Não tem problema.
O dia que passou, não passou? Fui sustentado. Pastor, mas lá em casa passamos em jejum, não tinha nada para comer. Você morreu? Não, então agradece ao Senhor. Ele sustentou no dia de hoje. Um ato de fé. Amanhã será um novo dia. Deus irá suprir novamente aquilo que eu preciso. É um ato de fé. Tudo está inserido dentro dessa petição. Tá certo? É um ato de fé. É um ato de empatia. O pão nosso não é o meu pão. Quando eu estou orando, agradecendo, pedindo a Deus pelo meu pão, eu devo lembrar que o Ismael também precisa de pão, que a Selma também precisa de pão, que o Eduardo também precisa de pão, que o missionário lá do outro lado do mundo precisa de pão, de que a criancinha precisa de pão. O nosso pão não é apenas o meu pão. É um ato de empatia, de perceber que Deus supriu a minha necessidade. E Deus poderá suprir a necessidade do outro também. Quebra o meu orgulho e o meu egoísmo. Tudo para mim, nada para você. Não. Nosso pão. Nosso pão. Mas a maior e mais bela e mais importante lição dessa petição é que nós temos que perceber a quem nós estamos nos dirigindo para pedir coisas para nós, para o nosso sustento. Aquele que é o Senhor absoluto do universo, aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que governa todo mundo, aquele que sustenta o universo, é aquele também que vai até você. Isaías 40, versículo 15 diz que Deus tem as nações do mundo como um pó em cima da balança. Ou seja, perceba a grandeza de Deus em relação a essas questões. Mas Ele tem prazer em nos ouvir e atender às nossas necessidades para o sustento diário. O Senhor, que é todo-poderoso, tem interesse em nos dar a porção diária para a nossa vida. Não existe nenhum único fio de cabelo em nossa cabeça a qual Deus não tenha conhecimento. E, portanto, as menores e mais triviais situações da vida, os menores detalhes para a vida, são perfeitamente conhecidos por este que se assenta sobre o trono, que é eterno e soberano. E Ele nos dá, nos concede. Ele pode e Ele faz. E faz da melhor maneira. E faz o que é melhor sempre, suprindo a nossa necessidade. As pessoas ficam aí preocupadas com o governo, pedindo que o governo faça isso, que o governo faça aquilo. Fica preocupado com o emprego, pedindo que o patrão possa manter isso ou aquilo. E esquece que, acima de todos esses, quem nos sustenta rege o mundo. E se tudo isso faltar, Ele nunca faltará. E essa é a beleza dessa petição. Pergunta. Comentário. Deliene. Me fez lembrar a questão da empatia, né, do pão nosso, do missionário Hudson Taylor, na China, né? Então, quem já leu a biografia, ouviu o filme, e uma das coisas que eu mais achei esplêndido foi a maneira como ele, o tempo todo, falando, andando sozinho, conversando com Deus.
E numa situação ali, ele acolhendo, né, a esposa, todos os novos convertidos na sua casa, a esposa dele já anoitecer, chega para ele e fala assim, não tem mais arroz, a única porção eu vou servir agora, mas amanhã nós não teremos. E a casa cheia, né, de missionários, aí ele olhou para ela e falou assim, Deus sabe que nós precisamos, né? E é incrível a gente realmente descansar nisso, né? Saber que Deus sabe do que eu preciso, né? Amém. Verdade. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Isaías 57, versículo 15. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, ou mesmo nós recitamos a oração do Pai Nosso, está tão no automático que a gente não percebe a transição que acontece. Nós falamos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim no céu, assim na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim? Fazer uma transição rapidamente. E não percebemos que nós saímos da declaração daquele que é sempre eterno, que é poderoso, para as nossas necessidades básicas. Mas isso é exatamente o que Isaías 57 vai nos dizer. Olha só, eu vou pedir para que o Ismael faça a leitura do versículo. Cinquenta e 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Espera aí, parou aí. Quem é que está falando? Alto, sublime, que habita onde? A eternidade. Segunda parte. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Este que habita no alto e santo lugar, o Pai nosso que estás nos céus, é o que nos dá o pão hoje. Habita conosco nas moradas humildes aqui da terra. A transição que é feita na oração natural, ela não menosprezou ou diminuiu Deus ou colocou Deus longe. Pelo contrário, trouxe a grandeza de Deus para perto da gente. Assim como o profeta está declarando aqui. Aquele que é alto e sublime, habita com o abatido e com o contrito. Aí nós vamos de novo lá para o início do Sermão do Monte. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que deles é o reino dos céus? Porque este alto e sublime habita com ele. Atende às suas necessidades, mais um motivo pelo qual somente o Senhor pode ser visto. Somente aquele que conhece o Senhor é que pode fazer essa oração, porque só ele vai compreender a grandeza de tudo isso e a beleza dessas palavras. Para a gente poder encerrar, eu não posso deixar também de expressar e enfatizar que nós devemos de orar exclusivamente pelas nossas necessidades. Nós não somos informados que devemos de orar por artigos de luxo, por vaidade, por desejos particulares. E aqui novamente a gente dá uma bordoada na maioria das orações que são feitas hoje. Muito pouco nas igrejas reformadas, mais nas igrejas neopentecostais e pentecostais, mas ainda temos reformados que ainda fazem, algumas pessoas das igrejas reformadas que fazem esse tipo de oração, né? A gente às vezes já ouviu falar assim, quando você for orar ao Senhor, você tem que pedir com detalhe. Aí eu lembro que tinha uma pessoa que ele orava assim, Senhor, que o Senhor me dê uma Hilux 4x4, cabine dupla, com suspensão assim, assim, assim.
tá certo? Com banco de couro, central multimídia, a top de linha. E aí eu falava assim, por que você está orando assim? Porque eu tenho que orar com os detalhes, para Deus lembrar e dar os detalhes. Aonde que a Bíblia diz que Deus ia dar uma 4x4? Ele tem as pernas para andar, já está o suficiente, não está? Na sua graça e misericórdia, pode dar uma bicicleta, pode dar o calçado, pode dar uma moto, pode dar um carro e pode até dar a Hilux. Mas ele já tem as pernas para andar. Deveria ser grato a Deus por poder caminhar. E agradecer a Deus e falar, Senhor, continue me dando saúde para que eu possa caminhar para o meu trabalho dia a dia. E se for da tua vontade, do teu querer, providenciar para mim um transporte não é ruim. Então o Senhor nos ensina isso. É o pão nosso. É o alimento, é a morada, é a vestimenta, é a saúde necessária para viver. Não é luxo. Não é coisas excessivas. Você não vai encontrar nenhuma oração na Bíblia que fala onde a pessoa está pedindo demais. Pelo contrário. Pelo contrário. Você vai ver as pessoas olhando e vendo as suas necessidades. O Senhor Jesus diz então que eu devo de olhar para as minhas necessidades. E aí tem uma questão muito interessante, irmãos. Tem uma questão muito interessante. Porque eu preciso fazer uma diferenciação em prioridades e necessidades. Porque nem sempre aquilo que é prioritário é o necessário. Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar nem sempre é o necessário. Às vezes é o desejo do nosso coração. É o que a gente quer. E a gente não está olhando para o necessário. E nós devemos de olhar para aquilo que de fato é necessário. Isso faz também a gente avaliar como nós enxergamos esse mundo e olhamos para esse mundo. Eu vou dar o exemplo de mim. Pensa num cara que negligencia a saúde. Eu negligencio muito a minha saúde. Estava conversando com a nesse dia, estava falando assim, quando é que você vai voltar para Pilates? Eu estou apertado. Ela falou assim, mas como que você está apertado? Você tem um monte de coisa que você comprou. Eu falei, realmente. Mas eu comprei, agora tem que pagar. Não tem como ir para o Pilates, tem que esperar. Qual foi a prioridade? Não foi a necessidade. A saúde é mais importante, não é? E eu sei disso. Mas está bem. Depois que dói é que a gente fala, ai meu Deus, devia ter feito isso. A gente faz isso constantemente, irmãos. Nós vamos no mercado fazer compra. E o mercado sabe como colocar as coisas. Nós temos o necessário e nós temos as nossas prioridades. E nós vamos nas nossas prioridades. Vai lá no mercado para você ver. Tem muita coisa que você poderia trocar por outro, porque atende à necessidade. Mas você procura a sua prioridade. Arroz tem que ser marca tal, feijão tem que ser marca tal, tem que ter danoninho, tem que ter suquinho, tem que ter não sei o quê. Isso é necessidade? É prioridade. Tem que ter alimento. Aí você esquece da couve, do alface, né? Da verdura, né? Aí você vai no açougue e fala assim, aquela picanha assadinha, hein, Altamira? Rapaz, passado na brasa assim, ó. Mas a carne moída também é carne. Qual é a necessidade? É do alimento. Então, a gente precisa de entender isso. Vou comprar roupa. Por que tem que ser marca? Então, a gente precisa, a oração nos faz perceber também e avaliar. Eu tenho, não é o que eu quero, não é o que eu sonho, não é o que eu desejo, mas estou suprido. A minha necessidade foi atendida? Foi. Eu queria comer um bife enorme no almoço, mas eu comi arroz, feijão, uma saladinha de tomate e um ovo frito. Sustentou? Sustentou. Fez falta o bife? Claro que fez, eu queria sentir o gostinho do bife. Mas é para a minha vaidade, para uma manutenção não. Estou sustentado. Estou sustentado. Tem um youtuber que eu gosto de assistir ele, é o José Lino, Minha Pátria. Ele é de Moçambique. E há um tempo atrás eu até postei no grupo do WhatsApp da igreja um vídeo dele,
em que ele está comendo rato. Não sei se vocês lembram, ele agradecendo a Deus porque ele estava comendo um rato, porque lá no Moçambique eles comem rato. Aí, aquele vídeo bombou, e ele é crente, ele é cristão, né? Então ele começou a receber muito recurso para essas questões. E ele começou a ajudar as pessoas, construiu casa para um, dava cesta básica para outro, fazia uma coisinha para um, uma coisinha para outro. Então ele começou a fazer muita coisa. E aí, nesses últimos tempos, ele veio para o Brasil. Tem muito brasileiro que ajuda ele, e aí ele veio. Já é um youtuber famoso, tem mais de 1 milhão de pessoas no seu canal. Então já ganha bem. Aí ele veio para o Brasil. E eu lembro de um vídeo que ele falou assim, eu estou impressionado com o Brasil. Ele fala desse jeito, eu estou impressionado com o Brasil. Lá na minha cidade, na minha região, a gente come a chima e um peixe. Aqui o prato está cheio, tem carne, tem linguiça, tem alface, tem tomate, tem arroz, tem feijão. É muito rico, é muito rico. Ele estava no restaurante popular. Ele não estava no restaurante de luxo. Precisa entender, ele não estava no mirante. De forma alguma. Ele estava numa dessas barraquinhas que vende a comida comum, né? O chambari. E ele falou, eu estou impressionado com a riqueza do Brasil. Lá, a chima com peixe. Às vezes uma refeição por dia. Aqui, nós fazemos 3, 4. Dificilmente alguém come menos do que 2 refeições ou 3 refeições por dia no país. Dificilmente. O necessário foi dado. E aí a gente fica olhando. Então, essa oração aqui, esse pedido aqui, nos faz pensar o que é necessário. E aí Paulo responde, tendo o que comer, o que vestir, estejais contente. Pouco me é necessário. Essa petição nos faz atentar para as nossas necessidades. É o pão de hoje, o suficiente para que eu possa manter. Sou grato ao Senhor pelo que eu tenho hoje. O que vier amanhã, seja a bênção do Senhor. Poderíamos parafrasear a oração até aqui da seguinte forma. Ó meu Pai que estás nos céus, dá-me hoje o que é necessário. Que não seja pouco para que eu não blasfeme, nem muito para que eu me ensoberbeça, mas aquilo que é necessário e suficiente para que eu lhe seja sempre grato. Quem quiser falar, última vez, fale agora o cálice para sempre. Alguém tiver algum comentário, tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer nesse momento, porque a gente está encerrando essa parte, aí na semana que vem nós vamos para outra petição. Ninguém? Vamos colocar de pé então para a gente orar agradecendo ao Senhor por mais esse momento.